Exato. Vamos lá, então. Olha só, então o nosso assunto de hoje é sobre a pré-história. E a pré-história, gente, é um tempo, né, um período muito longo. É o período mais longo aí que a gente estuda na história. E ela aconteceu antes da história. Por isso que se chama pré-história. Pré significa antes, tá bom? E esse período, ele é conhecido como o período em que o ser humano evoluiu, né? E que os hominídeos, que a gente vai falar deles daqui a pouquinho, né? Os hominídeos foram evoluindo com o tempo, se adaptando com as mudanças climáticas, com as mudanças ali do ambiente. Então, a evolução, né? A gente já falou sobre o que é evolução, né? A teoria evolucionista. A gente já falou sobre o Charles Darwin. Vocês devem se lembrar das últimas aulas, né? Então, a evolução, né, do ser humano e de outros seres também que existiam aqui na Terra, né? Outros animais. Então, essa evolução aconteceu durante a pré-história. Então, foi um período muito longo de tempo. Então, levou milhões de anos, tá, gente? Não foi uma coisa que aconteceu assim de um ano para outro, meses. Então, são milhões de anos até que os ancestrais, né, os ancestrais, ou seja, os nossos antepassados de muito, muito tempo, né, eles conseguissem evoluir, conseguissem se adaptar, né, até chegar à nossa espécie atual, né, ao ser humano atual, que somos nós, né? Então isso levou muito tempo. Daí eu coloquei aí para vocês, deixa eu dar um zoom, eu acho que não tá tão aí. Meio que uma régua, né? Que mostra a divisão temporal da história. Então, a pré-história, ela tá lá no começo, vocês conseguem ver, ó. A pré-história Sim. Sim. é um período que data de 500 mil anos antes de Cristo. Então, lá no texto do material de apoio, eu até expliquei, não sei se vocês leram, tem lá o que significa as siglas, né? AC, A.C, ponto, e DC. Essas siglas, quem Professora, sabe? esse Quem A leu? N C eu acho que é antes de Cristo, não é? Isso, Letícia, isso mesmo. E, AC e significa a outra antes de sigla Cristo. é depois de Cristo. Isso mesmo, Letícia. Lá no texto do material de apoio fala que essas siglas, elas existem porque a gente usa o calendário cristão. E o calendário cristão, ele tem como base o nascimento de Cristo, né, que é o ano, seria o ano zero. Então, tudo que é AC é antes do nascimento de Cristo, e tudo que é DC é depois do nascimento de Cristo. Então, a gente está vivendo o ano aí 2021 DC, tá bom? E tem esse período, esse longo período de tempo, que a gente vai falar agora da pré-história, que ele aconteceu todo antes, né? AC, antes de Cristo. Então, realmente, gente, milhões de anos, tá bom? E daí depois aí tem na continuação tem a Idade Antiga ou a Antiguidade, que a gente também vai estudar esse ano, que fala sobre as civilizações, por exemplo, do Egito Antigo, da Grécia Antiga, tá? Mas isso é assunto para as próximas aulas. A gente vai falar agora sobre a pré-história. Beleza, gente? Vou passar aqui o Beleza. slide, tá? Tá bom, professora. E olha só, tem um quadrinho que mostra. Eu vou voltar nele depois, tá? Só vou mostrar ele agora para vocês, mas depois eu vou explicar melhor. Que mostra os nossos ancestrais. Tem muito mais ancestral do que esses que estão aí, tá, gente? Mas assim, se a gente for estudar todos, vai ficar assim muita coisa. E não dá para guardar, para memorizar tanta coisa assim, né? Então a ciência, né, a história, a ciência, colocam esses ancestrais que estão aí como os principais, né? Os ancestrais do ser humano. Então começa lá, vocês conseguem ver ó, o nome. O primeiro é o Australopithecus. É um nome bem estranho, porque é um nome em Só os nomes latim, difíceis. tá?
É um nome difícil, mas é um nome legal de falar também. Então, esses nomes que estão aí, tá, gente? Eles estão escritos em latim, que é a língua, né? O idioma que a ciência usa até os dias de hoje para classificar as espécies, classificar o nome de cada animal, tá bom? Então, não sei se vocês já viram, mas em livros de ciência e tudo mais, sempre vai ter lá, por exemplo, é, tem uma foto lá de uma onça pintada, daí vai ter lá onça pintada e o nome científico da onça que está escrito em latim. Daí vocês podem perceber que vai estar sempre, né, essa letrinha meio deitada, assim, ó, igual está escrito aí, que a gente chama de itálico, enfim. Então, a ciência usa o latim, né, para classificar as espécies. Então, tem o Australopithecus, a ciência, né, de acordo com a análise dos fósseis, que são os vestígios, né, por exemplo, restos de ossos, crânio, né, então os cientistas, os arqueólogos acham muito pedaços de ossos, né, desses ancestrais, e eles analisam esses ossos, né, tem uma técnica que eles usam, que é com material, né, um produto químico, que permite que os cientistas saibam há quanto tempo aquele fóssil, aquele osso está ali. Então, assim, dá para ver a idade daquele fóssil por essa técnica que eles usam. Então, a ciência é uma coisa tão avançada, né, tão desenvolvida, que permite até ver há quanto tempo, né, esses fósseis, esses Trava um ossos. pouco, tio. Eu não consegui. Oi, Arthur. Travou um pouco, eu não consegui ouvir. Tinha Ah, travado um tá, pouco, eu não tinha conseguido ouvir. tá bom. Não, eu só estava falando sobre os fósseis, né, que os arqueólogos, os cientistas analisam, né, desses ancestrais aí, né, que a gente vai falar agora sobre eles, que com certas técnicas que os cientistas usam, é possível descobrir qual é a idade daquele fóssil, né, quanto tempo aquele ser ali viveu. Então, mesmo milhões de anos, né, essas técnicas permitem que a gente conheça, né? Então é muito, muito bacana. Então aí tem alguns Eu acho que deles, eu né? já ouvi falar isso numa série. É, é bem legal. Então, olha só, esses que estão aí nessa lista são os principais hominídeos ou ancestrais do ser humano que existiram já na Terra. Todos esses que estão aí, tirando o último, que é o Homo sapiens sapiens, que somos nós, seres humanos modernos, atuais, né? Todos esses já deixaram de existir há muito tempo, tá, gente? Foram extintos por diversos motivos, tá? Mas os Professora, únicos que. Oi, Letícia. Pode falar. Eu não tô desculpa, conseguindo professora, ouvir. que eu recebo a ligação. É porque a palavra Ah, sapiens parece com sapo com alienígenas. é. Sapiens, gente, significa em latim é, sabedoria. Então, homo, se a gente for traduzir, Professora, né, do latim para português, homo é homem, né, ser humano, eu sabe, acho que Homo sapiens pode falar, Arthur. sabe que sabe. Isso mesmo, Arthur. O, o último ali, Isso, eu vi numa série somos lá que eu nós. tava Então, assistindo. é, o Homo sapiens sapiens, então, significa o homem que sabe que sabe. Então, é um homem inteligente que tem noção, né, tem consciência da sua inteligência, do seu raciocínio. Então, o homem, o ser humano, é o único animal do mundo que consegue raciocinar, que é inteligente, né? Do jeito que nós somos, tá? Não estou falando que os outros animais são burros, não é nada disso. É que o ser humano é o único ser da Terra que realmente consegue, tem essa capacidade, né, de raciocínio, de inteligência. Então, tirando o Homo sapiens sapiens, que somos nós, todos esses daí já deixaram de existir há muito tempo. Tá bom, gente? E daí depois eu volto nesse quadrinho para a gente falar das outras características, senão vai levar muito tempo, tá? Mas, ó, então são o Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus e Homo sapiens neanderthalensis.
ou o homem de até eu fico, até eu tenho dificuldade para falar esses nomes aí. Ai, É homem, esse é difícil. Eu acho, esse é professor, que é difícil. neandertalensis. Isso Homo mesmo, Letícia, sapiens certo? A neandertalensis. gente, a gente pode chamar de homem de Neandertal. Também serve, tá bom? É muito Vamos lá para os difícil. próximos. É difícil, mas a gente vai aprender. Olha só. Deixa eu ver, o outro slide já carregou ou ainda não? Agora foi. Carregou. Aí, gente, tem um quadrinho que meio que resume o que foi esse período aí da pré-história, tá? Depois a gente vai voltar a falar sobre os nossos ancestrais, que são os hominídeos, tá? Que é aquele quadrinho que eu mostrei antes. Mas eu queria explicar para vocês, então, o que foi a pré-história, né? Esse período aí, ele, como eu disse no começo da aula, foi o mais longo que existiu aí, né, naquela linha do tempo, né? Então, foi o período em que os nossos ancestrais, os hominídeos, evoluíram, assim como outros seres também que viviam aqui na Terra. Foi um período de muitas mudanças climáticas, né? Então, a Terra passou por diversas glaciações que eram, né? Períodos em que algumas regiões da Terra ficavam muito, muito geladas, muito frias, e quase tudo ficava congelado, né? Principalmente na Ásia, na Europa. Não sei se vocês lembram, na aula passada eu falei que a África, né, que é o continente africano, foi uma das únicas regiões que não foram tão afetadas pelas glaciações, né? Então, pode falar, Isaac. Professora, nas Isaac, suas imagens, um tá parecendo um homem verdadeiro e o outro tá parecendo uma macaco. pois é que são ilustrações, tá, Isaac? Não, não é que era exatamente assim, tá? Mas são algumas imagens que quando a gente pesquisa, né, sobre os hominídeos, sobre os ancestrais, aparecem essas imagens aí que são desenhos, ilustrações, né? Então, cada ilustração, ela meio que representa um hominídeo, um ancestral. E a gente vai ver daqui a pouco que os primeiros hominídeos, por exemplo, o Australopithecus, ele realmente parecia muito um macaco, né? Porque ele era coberto de pelos. Mas, enfim, isso a gente vai ver daqui a Professor, pouquinho, então, tá? quando o tempo foi se passando e eles saíram da Idade da Pedra, menos o humano começou a não aparecer mais com macaco, porque antes eles eram parecidos com macaco, aí o tempo foi evoluído e eles pararam de aparecer. Mais ou menos assim, João. A evolução, gente, ela é uma coisa muito complexa, né? As espécies foram melhorando, se adaptando nessa questão dos pelos, por exemplo, né? Que a gente sabe que os primatas, né, eles têm pelos, né? Chimpanzé, gorila, eles têm pelos. E esses hominídeos aí, né, que foram evoluindo com o tempo, eles foram perdendo essa pelagem porque não precisava mais, né? Então, primeiro, a Terra passou por muitas glaciações, era muito fria, daí com o tempo foi esquentando, o clima foi ficando melhor, mais ameno, mais quente. Então não tinha necessidade deles terem toda aquela pelagem, porque o pelo é feito para proteger, para esquentar, né? Então, com o tempo, eles foram perdendo esses pelos, né? Essa Então, o característica clima aí foi mais. modificando eles? Eu não ouvi, João, fala de novo. O clima foi modificando? O clima é um dos principais fatores que fazem que uma espécie se modifique, né, com o tempo. Mas lembrando, gente, é coisa de milhões de anos, tá bom? Não é uma coisa muito rápida, não, tá? Vamos lá, Professora, então, olha só. Oi, Isaac. o que esse cara tá na mão aí? É um peixe ou uma pedra? É uma pedra. Olha É só, uma. gente. Não, professora, parece o homem que tá matando um peixe com a pedra. Não é um peixe, tá, gente? É que a imagem tá meio borrada, mas dá para ver que é outra pedra que Ah, ele deu um zoom, deu um zoom. tá Eu tô no segurando. celular. Eu tô no celular, deu pra dar um zoom. Ele tá É, fazendo uma arma.
Parece mais um osso, professora. Isso, ser um pode ser osso. um osso, pode ser um outro pedaço de pedra. Parece Mas vamos lá, bastante. gente. Senão, Eu acho senão É um aqui a osso, é um osso, é um osso. Ele vai usar pra fazer fogueira. galerinha. Porque tem como, eu acho que tem como esfregar uma pedra na outra e faz faísca. E depende, né? Se ele Tem Não, como acho que ele tá fazendo esfregar mais um dedo uma. no outro também. Parece que ele tá fazendo uma Galerinha, coisa. pera Parece que ele tá lá, fazendo vamos lá, uma senão não vai dar tempo, meu povo. Olha só. A pré-história, então, foi esse período que levou muito tempo, né? A gente costuma dividir a pré-história, ela foi tão longa que a gente divide em 3 períodos, tá? Em 3 fases. A primeira é o Paleolítico, que a gente vai falar hoje. o A outro é o segunda Neolítico e o outro é o período a Idade dos Metais? mais ou menos. O primeiro é o Paleolítico, o segundo é o Mesolítico, que é o intermediário, o meio, e o Neolítico é o último, tá? A gente costuma. É que tem vários nomes, né? Mas a Idade dos Metais seria o Neolítico. O Paleolítico, que é o primeiro, a gente costuma chamar de Idade da Pedra. Por que Idade da Pedra? Porque esses Porque foi aí que hominídeos eles aí, inventaram as ferramentas de pedra. isso, não tinha muitos recursos ali disponíveis, né, gente, naquela época. Então, esses hominídeos, né, eles iam testando com o que eles tinham ali. Então, podia ser um pedaço de osso, né, de um animal ali que ele caçou, que ele comeu. Então, eles iam, pegavam as pedras, né, também que tinham disponíveis ali, e eles iam batendo uma na outra, como dá para ver aí pela imagem, né? Batendo até moldar, por exemplo, uma pedra afiada que iria servir como uma faca, né? Como uma coisa que pudesse cortar. Cortar, por exemplo, um pedaço de couro de animal, né? Para que ele pudesse se cobrir, se proteger do frio, né? Proteger sua pele, que mais? Poderia cortar um pedaço de carne, enfim, e se proteger de animais maiores, né? Então, com o tempo, né, esses primeiros hominídeos aí foram aprendendo essa arte aí de moldar, de lapidar as pedras. E é por isso que o Paleolítico, que é o primeiro período que a gente vai estudar, né, da pré-história, ele fica conhecido como a Idade da Pedra, né? Então, como está escrito aí, o ser humano ele foi se adaptando, né, às mudanças. Ser humano não. Os hominídeos foram se adaptando com as mudanças do clima e tudo mais. E eles tinham o auxílio dessas ferramentas aí que eles estavam aprendendo a fabricar, a construir, tá bom? E uma coisa importante é que a pré-história ela acaba, né, com o aparecimento da escrita, que aconteceu há mais ou menos 4.000 anos atrás. Então, quando o homem cria, né, uma forma escrita, né, uma forma formal mesmo de linguagem escrita, a gente considera que a pré-história acaba ali, né? Então, por que se chama pré-história, né? Os historiadores do passado, né, eles chamaram de pré-história justamente porque durante todo esse período aí não havia escrita. E no passado, as pessoas, os historiadores consideravam que só coisas escritas eram história, eram fontes históricas. Lembra que a gente falou das fontes? Tem vários tipos de fontes que não são só as escritas. Então, no passado, os historiadores achavam que só o que era escrito que era história. Então, se durante todo esse período aí dos nossos ancestrais, desses hominídeos, eles não conseguiram desenvolver uma escrita, então aquilo não era história para eles. Por isso que eles chamaram de pré-história. Até hoje a gente continua chamando de pré-história, mas a gente tem que lembrar que não é só fonte escrita que é história. Tem várias fontes históricas aí. Uma delas são os fósseis, que são os mais estudados, né, pelos arqueólogos para descobrir coisas sobre esse período, e entre muitas outras coisas, tá, gente? Beleza? Vou passar aqui, ó, o slide. Professor, Oi. antigamente, as pessoas que conseguiam, que antigamente, né, dizem que eles escreviam em, já o ser humano evoluído, eles escreviam em tabuleiros, né, de barro. Aí, Isso. aí antigamente,
só os mais nobres conseguiam matricular os filhos para a escola. E eu acho que antigamente eles não colocavam o nome de escola, era aprender escriba. Isso, Letícia. A gente vai estudar essa matéria aí que vai falar sobre as antigas civilizações da Mesopotâmia, que foi uma das primeiras civilizações do mundo, né? E eles já tinham escrita, né? A escrita deles se chamava escrita cuneiforme, tá? Mas são coisas que a gente vai ver com o tempo, tá? Mas é importante vocês guardarem isso. Durante toda a pré-história, esses ancestrais, né, esses hominídeos aí, eles não conseguiram desenvolver uma linguagem escrita. Eles tinham, né, depois, né, uma linguagem, como que eu posso falar? Uma linguagem informal. Eles se comunicavam, mas não eram com palavras feitas assim. Eles sabiam se comunicar entre eles, mas não era uma coisa que era uma palavra, era uma frase, Então eles sabiam se comunicar, mas não era dessa forma que a gente se comunica hoje em dia, tá bom? Então vamos lá, o Paleolítico ou Idade da Pedra Lascada, tá? Esse é o primeiro período aí da pré-história. E foi o mais longo também, tanto que ele é dividido, não sei se vocês leram lá no texto do material de apoio, mas é dividido em três. O Paleolítico. Oi. Eu vou ter que sair da aula, mas daqui a pouco eu volto, pode ser? Tá bom, Fernanda. Pode ser sim. Tá, já volto. Então, o Paleolítico é um período tão longo que ele é dividido em três, né? Então, e era mais ou menos, eu não sei se dá para ler, mas acho que dá para ler direitinho, né? Mais ou menos esse era o modo de vida, né, dos hominídeos, dos ancestrais, durante esse grande período aí do Paleolítico, né? Então, primeiro, eles costumavam morar em cavernas, né? Tanto que até hoje a gente fala do homem das cavernas, né? O homem primitivo que morava nas cavernas. Então, a caverna é meio que uma proteção, né? Então, ali eles poderiam se proteger da chuva, do frio, de outros animais ali maiores, né? Perigosos. E, enfim, era meio que uma moradia, né? E essa moradia ela não era fixa, né? Porque esses hominídeos, eles costumavam mudar de um lugar para outro. Então eles eram nômades, eles não tinham uma casa fixa, um lugar fixo para morar. Então eles iam mudando de acordo ali, por exemplo, com os alimentos, né? Que tinham ali disponíveis naquele local, se tinham frutas para eles colherem, né? Árvores. Eles ficavam ali por um tempo, né? Se tinha água também perto ficava ali por um tempo. Quando acabava, eles pegavam as coisas e iam para outro lugar. Então, isso se chama nomadismo ou ser nômade, né? Você vai mudando de acordo com o que você precisa, com a necessidade, tá? Oi, Letícia. Professor, igual os pássaros, que no inverno eles migram, não sei se é pro sul ou pro norte. Isso mesmo, Levi. Uma vez, professor, eles vão de acordo com a necessidade. Pode uma falar, vez eu coloquei um vídeo já exatamente, né, da pré-história, do homem primitivo, e tinha uma espécie de homens, igual a senhora tá falando, que eles ficavam ali um tempo com as famílias deles, né, e se mudavam, mas era um homem um pouquinho mais avançado, né? Aí ele ia com as famílias deles, ficava ali um tempinho. Eles ficavam vagando, na verdade, né? Eles não tinham um lugar fixo, eles ficavam vagando, onde era bom para eles. Isso. A gente vai ver que isso vai acontecer durante a pré-história, né? Esse momento que esses hominídeos, né? Nossos ancestrais, eles passam a viver num lugar. Tem alguém com o microfone aberto, gente, eu acho. Aí, melhorou. Então, assim, esses hominídeos, eles vão passar a ser sedentários, ou seja, a se fixar em um lugar só, a partir do segundo período da pré-história, que é o Neolítico, que a gente vai ver na próxima aula. Porque é nesse período em que o homem vai criar a agricultura, vai aprender a plantar, a semear, a colher.
Então, com a agricultura, isso vai possibilitar que o homem não precise ficar mudando, buscando alimento o tempo inteiro, né? Então, ele vai ter ali sua colheita e tudo mais, e vai poder comer daquele lugar ali mesmo. Então, mas isso é assunto da próxima aula, tá, gente? Então, os alimentos que os hominídeos do período paleolítico consumiam eram principalmente raízes, folhas, frutos, carne também, mas era algo difícil de se conseguir, né? Porque eles não eram muito grandes, eles não tinham assim muita habilidade para caçar, né? Então, eram mais animais pequenos que às vezes eles conseguiam ali capturar, pegar. Então, a maior parte da alimentação desses primeiros hominídeos aí do Paleolítico era vegetariana. Então, era raízes, frutos, folhas, esse tipo de coisa, tá? E raramente eles conseguiam ali um pedaço de carne, né? Caçar alguma coisa. Tudo bem até aí, gente? Vamos continuar? Sim. Tudo. Como eu falei antes, e como vocês também observaram, né? Então, eles já eram capazes de produzir ferramentas, né? O Australopithecus, que é aquele primeiro que a gente viu, ele já conseguia produzir, né, algumas ferramentas. Lembrando que ferramenta é um pedaço de pedra que eles iam ali lascando, né? Lapidando com o tempo. E também até ferramentas mais elaboradas, como dá para ver aí na foto, ó. Professora, Só um minutinho, Levi. Dá para ver aí na foto, ó, que tem um machado, tem alguns tipos de faca, né, de facão. Enfim, com o tempo eles foram aprimorando, foram melhorando essa habilidade, né, de construir, de fabricar coisas, até conseguir ferramentas melhores, né? Pode falar, Levi. essa aí é a idade da pedra lavada? Sim, tudo isso é o Paleolítico, tá bom? Outra coisa importante. Sim, é só isso mesmo. Outra coisa importante sobre esse período é que eles viviam em coletivo, né? É claro que não era assim muita gente, mas eles costumavam viver em família, né? Juntos, próximos, justamente por essa questão aí da proteção, né? De conseguir os alimentos de forma mais fácil. Então, essa coletividade ajudava, né? Nesse momento aí de tanta fragilidade, né? Porque eles eram muito frágeis e era um mundo muito perigoso naquela época, né? Vários animais grandes ali, várias, enfim, coisas que eles tinham que enfrentar. Então a coletividade ajudava muito, né? Então vamos lá, gente. Olha só, esse é o primeiro hominídeo que estava lá naquele quadrinho, né? Lembrando que essa imagem aí, ó, é uma reconstrução digital, né, que alguém fez no computador ali, uma pessoa, né, um desenhista, fez com base no fóssil, tá? De um crânio que foi encontrado. E com base nesse fóssil, essa pessoa conseguiu meio que reconstruir como é que seria a cabeça desse hominídeo, que é o Australopithecus. Então, ele, como vocês podem observar, ele era realmente muito parecido com um macaco, né? Um macaco que a gente vê hoje em dia. Então, com o corpo coberto de pelos, eles não tinham muita altura, eles eram bem baixinhos, a cabeça não era grande, então eles não tinham uma caixa craniana grande. Consequentemente, eles não tinham um cérebro grande também, então a inteligência deles era limitada, né? Porque quanto maior o cérebro, maior a capacidade de raciocínio e inteligência, né, gente? Então, olha só as características do Austro. Ah, olha aqui que legal, ó. Aqui tem um campo arqueológico, né? Tem um fóssil que até os cientistas apelidaram de Lucy. É um dos fósseis mais famosos do mundo, assim, né? Porque ele foi encontrado praticamente inteiro, né? Quase todas as partes do fóssil. E eles conseguiram analisar que era um fóssil de uma mulher, né? Um fóssil feminino. E eles apelidaram de Lucy, né? E daí mostra alguns arqueólogos trabalhando, né, ali no sítio arqueológico onde foi achado esse fóssil. E muitos outros também, né? Se eu não me engano, os australopitecos, né, que são esses ancestrais muito antigos, eles
tem cerca de uns 40, 50 fósseis que os cientistas conseguiram encontrar até hoje, né? Eles continuam buscando, né? Pode falar, Levi. Professora, Oi. como é que eles sabem onde procurar os fósseis? Olha, Levi, é nesses locais onde os cientistas acreditam que os primeiros hominídeos, né, surgiram, principalmente na África. Então, no continente africano é muito vasto, é muito grande, né? Mas em vários locais da África, né? No Quênia, na Etiópia, é muito complexo essa questão da pesquisa que eles têm que fazer para encontrar, né? Onde é que seria um possível sítio arqueológico, né? Onde eles vão encontrar os fósseis. Então, é bem complexo, tá bom? Aí eu só botei na imagem para vocês Professora, poderem. eu Oi. acredito que eles encontraram metade dos ossos, porque eu acho que foi morto por um animal, e o animal comeu alguns ossos e deixando só isso para Pode trás. ser também. Pode ser também. E nem todo fóssil ele resiste ao tempo, tá, gente? Às vezes ele acaba se deteriorando, né? Acaba realmente desaparecendo. Então é uma grande vitória quando eles encontram um fóssil, né? Um pedaço ali de osso desses hominídeos aí, porque são muito antigos, é milhões, 5, 6 milhões de anos. Então é uma grande vitória, né? Quando eles encontram e conseguem reconstituir assim. E o Australopithecus, olha só, ele tinha, não sei se vocês estão observando, mas ele tinha os braços Professora, muito mais longos do que as pernas, né? Então, bem ô diferentes professora. da gente. Oi. Mas o nome do fóssil, desse fóssil famoso é Lucy? Isso, um deles, tá? Eles deram o Mas, nome de mas, Lucy. mas é por conta de ser masculino ou feminino ou foi um nome É aleatório? por conta era uma mulher. Esse que eles acharam, eles conseguiram analisar que era um fóssil de uma mulher, né? Esse Ah, nome Então eles eles, colocam. Professora, Esse nome, eles escolhem o muito nome difícil, só né? professora, esse nome eles colocariam em homenagem de alguém? Eu acho que não, eu acho que foi um nome escolhido assim só por escolher mesmo. Então, olha só, professora, gente, as características. Oi, Isaac. eu acho que quando eles acharam um pedaço de osso, eles procuram mais pelaquela pequena região, não? Isso mesmo, Isaac. Quando eles acham algum fóssil que não é uma coisa fácil, né, eles imaginam que deve ter mais por ali. Então, eles começam a escavar e a procurar mais naquela região ali. Isso mesmo. Oi, Ana. Professora, a senhora já pensou em trabalhar com isso em vez de ser professora? Ah, já. Ser arqueóloga, já sim, mas aqui no Brasil é bem complicado, gente. Se eu não me engano, não tem nem curso aqui no Brasil, a gente tem que Eu estudar acho que deve fora. ser complicado ser historiador, arqueólogo no Brasil. Pois é, João. Eu gosto muito de dar aula, de ser professora, mas eu já pensei sim, viu, Ana? Mas aqui é meio complicado. Tem É que ir para fora do porque, Brasil para poder estudar arqueologia, é porque eu vejo que a tá senhora tem bom? uma grande Gente, paixão por isso. é muito legal, eu adoro esse tema. Quem sabe algum dia? Olha só, gente, eu vou dar uma corridinha aqui agora, porque falta 5 minutos para nossa aula acabar, tá bom? Então, vou falar aqui rapidinho sobre os outros hominídeos, além do Australopiteco. E daí eu vou deixar esses slides lá na nossa plataforma, tá? Para vocês poderem ver com calma. Mas aqui, como já está acabando, né? Eu vou meio que acelerar um pouquinho. Então, olha aí, o crânio do Australopithecus era bem pequenininho. Os cientistas estimam que ele é de 4 milhões de anos antes de Cristo, né? A altura, ele era bem baixinho, ele tinha 1 metro, 1,15 m, 1,25 m, pesava cerca de 30 quilos, então era realmente muito pequeno, né? E ele era bípede, né? Isso é importante, a gente falar de bipedismo ou bipedia. Então, esses primeiros hominídeos, né, a primeira grande evolução, né, melhoria, é eles conseguirem andar numa postura ereta, ou seja, que nem a gente anda, em pé, reto, e sobre os dois pés, as duas pernas. Porque não sei se vocês já observaram, mas a grande maioria dos primatas, eles andam
como eles conseguem ficar em pé, mas a locomoção deles é com as mãos também, né? Eles não andam só com os pés, bípedes, né? Então, esses primeiros hominídeos aí já eram bípedes, conseguiam andar com as duas pernas sem precisar apoiar as mãos, os braços no chão, tá? Então, isso possibilitou o quê? Que as mãos ficassem livres, né? Para que eles pudessem fazer outras tarefas. Então, isso é muito importante. Vamos lá. O outro hominídeo que veio depois do Australopithecus, né? É o Homo habilis. Então, ele se chama assim, né? Habilis vem de habilidade, porque ele tinha muito mais capacidade de fabricar objetos. Se eu não me engano, foi esse hominídeo aí que conseguiu dominar o fogo, né? O primeiro que conseguiu ter o domínio do fogo, como a Letícia falou ali, raspando as pedras ou raspando o graveto, tá? Então, foi o primeiro hominídeo que conseguiu. Muito parecido com o Australopithecus, né? Dá para ver que ele tem um corpo coberto de pelos. E daí, olha, ele tinha um crânio maior. Deixa eu ver se carregou. Acho que não, né? A outra imagem. Não carregou, né? Ah, agora foi. Então, olha só, ele tinha um crânio bem maior do que o Australopithecus, cerca de 2 milhões milhões de anos e meio, né? Atrás, antes de Cristo. Ele tinha uma altura um pouco maior do que o Professora, Australopithecus. você já mudou de tela? Já Ou ainda mudei. tá na do Homo habilis ainda, o quadrinho dele. Também. Sim. Então, olha só, ele conseguia fabricar muito mais instrumentos, né? Eu vou acelerar aqui, senão não vai dar tempo, tá, gente? O outro é o Homo erectus, ou Homo ergaster, que era bem mais desenvolvido do que esses outros dois, né? Olha aí a caixa craniana, né? O crânio dele bem maior, cérebro bem maior. A altura maior também, 1,5 m, 1,65 m. Peso médio, 60 quilos, né? Ah, eu errei, gente, olha só. Não foi o Homo habilis, foi o Homo erectus que conseguiu dominar o fogo, tá? Então, o domínio do fogo foi muito importante, né, gente? Tanto para cozinhar, conseguir cozinhar os alimentos, a carne, amaciar, né, os alimentos. Professor, para mas se por que proteger do os frio. braços deles foram diminuindo mesmo? Porque eles não precisavam mais, por exemplo, ficar se pendurando em árvores, né? Que nem os grandes primatas fazem. E aí se Porque, penduravam muito em árvores, aí o osso ficava meio longuinho. mais ou menos isso. Tá bom, gente? Então, o fogo foi muito importante nesse processo aí, né? E o primeiro hominídeo que conseguiu dominar o fogo foi o Homo erectus, esse daí que tá aí. Então, ele era bem mais desenvolvido, tá? Gente, também não é lembrando tampinha que de são bingo. coisas de milhões de anos. Pode falar, Arthur. Também ele também não é um tampinha de bingo, não. Eu não consegui ouvir. Fala um pouquinho mais alto. Ele não é um tampinha de bingo igual os outros. É verdade. Gente, coisa de milhões de anos, tá? Não é É o que eu falei, foi um processo muito demorado, tá? Essa questão da evolução. A gente está quase Professora, no fim. Ó. Esse é o homem de. Peraí, Levi, eu acho que agora eu vou ter que dar uma acelerada aqui para não estourar o tempo, tá bom? Esse é o Homo sapiens neandertal, ou neandertalensis, né? Ele era muito parecido com o ser humano atual, tá? Ele praticamente já não tinha pelos pelo corpo. Eles eram excelentes caçadores, né? Sabiam caçar animais grandes, eles caçavam em grupo, tinham ferramentas muito boas, né? Lanças e tudo mais, que possibilitava que eles caçassem muito bem. E eles existiram durante muito tempo, e até hoje os cientistas não sabem por que esse hominídeo aí deixou de existir, né? Foi extinto, porque era realmente desenvolvido, né? Era um hominídeo bem desenvolvido, e ele existiu há cerca de 200 mil a 25 mil anos antes de Cristo. Dá para professora, ver que... Oi. existem duas histórias, não é? Tem a história que Deus criou a Terra e tem essa história aí. Qual é a real? Isso, Levi. Não, não tem questão de ser real.
É o que a gente explicou lá na aula sobre a teoria do criacionismo e a teoria Eu só tenho um evolucionista. negócio para falar. Não dá A para teoria juntar do os dois, não criacionismo. combina. Professora? Peraí, gente, senão vai acabar o tempo aqui. Deixa eu só esclarecer. É o que eu falei na aula do criacionismo e do evolucionismo. São duas teorias que tentam explicar a origem da vida, a origem do ser humano na Terra. A teoria do criacionismo é uma teoria religiosa que é isso aí que você falou, Levi, que é de Deus, Deus criou a Terra, criou o ser humano. Isso é uma teoria religiosa ou mitológica. E tem a teoria evolucionista, que é a científica, de acordo com a ciência. Foi assim que o homem evoluiu, que o homem surgiu, etc, etc. Daí fica livre para cada um acreditar, né, levar em conta o que quiser, tá? Aqui, como a gente está na escola, eu tenho que explicar o que a ciência diz, tá bom? Mas eu não estou nesse lugar de falar o que é certo e o que é errado, tá? Eu só estou Mas, explicando professora, aqui você as acredita em qual? evidências científicas. Não, gente, não vou falar sobre isso agora não, tá? Até porque o nosso tempo já está estourando. Vou terminar aí, olha só. Então, o Homo sapiens sapiens é a nossa espécie atual, moderna, né? É o homem moderno, é o único hominídeo que sobreviveu, né? Desses todos aí que eu falei. Então, dá para ver que o nosso crânio, nosso cérebro é muito maior, então essa inteligência, né, o raciocínio é muito mais desenvolvido. Então, tem as nossas características aí, né, a média de altura, de peso. Os cientistas acreditam que foi há cerca de 100 mil anos que o Homo sapiens sapiens surgiu, né? Então, é isso, né, gente? É as ferramentas muito mais sofisticadas, primeiras obras de arte que a gente vai ver na próxima aula sobre as pinturas rupestres e tudo mais. Então, foi um longo caminho aí do ser humano, né, da evolução até chegar ao nosso estado atual, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Vou Sim, parar professora. aqui a gravação, tá bom? Professora,